Oi, meninas, meninos, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar mais um pouquinho de separação de misturas. Só que agora a gente vai falar de outro tipo de misturas, né? Falamos primeiro das misturas heterogêneas, agora nós vamos falar de como separar misturas homogêneas. Heterogênea é aquela mistura que você consegue ver as partes. Por exemplo, água e óleo. Você consegue ver água e óleo, são duas partes. Isso é uma mistura heterogênea. Uma mistura homogênea, você não consegue ver partes distintas. Então você olha e você vê uma coisa só. Tá bom? Então hoje vamos falar de separação de misturas homogêneas. A primeira a gente chama de evaporação. Então vamos lembrar só o que é evaporação. Evaporação é uma mudança de estado físico. É quando a matéria no estado líquido passa para o estado gasoso. Isso é evaporação. É a vaporização lenta. Lembra disso? É a vaporização que ocorre lentamente. Então, isso é uma evaporação. A evaporação, então, ela é usada quando a gente tem uma mistura homogênea de um líquido e um sólido formando uma solução. E eu quero fazer a separação. Eu quero mandar o líquido embora e aproveitar só a parte sólida. Então eu pego esse material, pego essa solução, deixo em um ambiente, deixo em repouso e o líquido vai evaporando e o que vai ficando ali é a parte sólida que me interessa. Então, quando, por exemplo, a gente vai observar a extração do sal da água do mar, a gente faz isso, a gente observa que isso é feito por um processo de evaporação. Eles represam a água do mar, prendem em tanques a água do mar, deixam em repouso, o sol vai batendo em cima, vai fazendo a água evaporar e o que vai ficando nos tanques é o sal. Então a gente pode observar isso nos lugares onde tem as chamadas salinas. Então aqui, por exemplo, a gente tem a evaporação. Tá? Então esses montes brancos são montes de sal. O sal que ainda não foi refinado, né? O sal que acabou de ser retirado da água. Então, esse processo é um processo lento, processo que é feito naturalmente. A gente pode deixar que a natureza vai tomando conta de fazer. Aí depois a gente fala de destilação. Bom, então, existem dois tipos de destilação, tá? Que uma, que a gente chama de destilação simples. A outra, a gente vai ver depois, a gente chama de destilação fracionada. Então, esses processos, tanto de destilação simples como de destilação fracionada, também vão servir para separar sólidos e líquidos que formam uma solução. Só que nesse caso, vai ser um processo um pouco mais rápido, porque vai ter uma indução por calor. Então, a gente vai pegar a solução, a gente vai levar ao fogo, vai aquecer rapidamente essa substância, e aí esse processo vai permitir que haja essa separação. Então, o líquido vai embora, fica o sólido, só que nesse caso a gente aproveita os dois, tá? Ou então, a gente pode também usar para separar dois tipos de líquidos. Dois tipos de líquidos com pontos de ebulição diferentes. Dois ou mais tipos de líquidos com pontos de ebulição diferentes. Dependendo do caso, a gente vai usar destilação simples ou destilação fracionada. Então, no caso da destilação simples, a gente tem em laboratório, né? Laboratórios de química ou laboratórios de análises clínicas, eles têm destiladores que vão possibilitar que o processo seja feito com uma maior velocidade. Então você observa ali, no seu lado esquerdo, você tem um recipiente, esse redondinho, né? Esse recipiente redondinho, ele tem uma solução. Abaixo desse recipiente redondinho tem o fogo, né? Esse bico de Bunsen, ele emite uma chama. Então a chama vai aquecer essa solução. Aquele líquido, por exemplo,
Vamos supor, vamos separar sal de água por destilação. Aí, a gente pega esse líquido, leva ao fogo. A água vai atingir o seu ponto de ebulição, né, 100 graus Celsius, vai evaporar. O vapor d'água vai subir. O vapor d'água sobe e entra nessa outra peça que está no meio do desenho, que está transversal. Nessa peça vai haver um resfriamento do vapor d'água. O vapor d'água vai ser resfriado e lá no recipiente do lado direito vai cair a água sem o sal. Então a gente promoveu a destilação da água. A gente está fazendo aqui, né, está separando o sal da água e lá do lado direito está caindo a água chamada destilada. Então esse é um processo que é feito em laboratórios quando é necessário obter água quimicamente pura. Então faz-se aqui um processo, por exemplo, de destilação. Só que esse processo de destilação, ele também pode ser usado na fabricação de bebidas, as chamadas bebidas alcoólicas destiladas. Por exemplo, a cachaça, que é produzida no Brasil, ela é produzida inicialmente a partir de caldo de cana. Pega-se esse caldo de cana e faz um processo chamado fermentação. Pega o caldo de cana e bota para fermentar. Depois da fermentação, você tem um caldo de cana alcoólico. Então é álcool misturado com caldo de cana. E depois você pega esse caldo de cana alcoólico e traz para o destilador. Então aí também do lado esquerdo, você tem um recipiente onde vai ser colocado o caldo de cana alcoólico. Esse recipiente, ele vai ao fogo, o álcool, agora é o álcool vai subir, vai passar por esse tubo, passa por aquele outro recipiente, lá do lado direito. Vai passar ali vai ter um resfriamento desse vapor, agora não mais de água, vapor de álcool, e no terceiro recipiente, lá embaixo, no lado direito, vai cair o álcool, que no caso aqui é a cachaça. Então é um processo que é usado já nos alambiques para fazer a cachaça. Pode ser usado também para produzir outras bebidas alcoólicas destiladas, como uísque, vodka, etc. Aqui são imagens de destiladores caseiros. Aquele que a gente viu lá atrás é um destilador industrial. Você tem lá nas destilarias, né, nos grandes alambiques. Esse aqui é para quem quiser fazer cachaça ou alguma outra bebida alcoólica destilada em casa. Então, também, você tem os recipientes. Aqui você tem dois, na verdade, né? Você tem o recipiente onde vai colocar, por exemplo, o caldo de cana alcoólico, vai aquecer, o vapor de álcool vai subir, vai ser resfriado, e aí produz-se, então, por exemplo, a cachaça em casa. Então, é uma possibilidade de fazer. A destilação fracionada, por sua vez, é um pouco mais trabalhosa. Não é tão simples como a outra destilação. Nesse caso, você vai pegar uma solução, uma mistura homogênea, que é composta por mais de um tipo de substância, todas misturadas, você vai aquecer. Só que agora, a separação vai depender do ponto de ebulição de cada uma daquelas substâncias que formam essa mistura que tem vários componentes. Então a gente observa isso, por exemplo, na produção da gasolina, do querosene, do óleo diesel, que são todos derivados do petróleo. Então a gente vai poder observar esse processo acontecendo. Esse esquema, ele mostra, por exemplo, eu quero destilar o petróleo. Vamos fazer de conta que eu quero fazer destilação fracionada do petróleo. Aí eu coloco no lado esquerdo, coloco lá embaixo, coloco o petróleo, eu aqueço. Esse aquecimento vai fazer com que as diferentes substâncias presentes lá no petróleo cheguem ao seu ponto de ebulição. Elas são pontos de ebulição diferentes. Então vão subindo ali por essa coluna, que eles chamam de coluna de fracionamento, e cada uma daquelas substâncias vai subir antes da outra.
aquela que tem ponto de ebulição mais baixo sobe primeiro, aí depois vai subir aquela que tem ponto de ebulição um pouquinho mais alto, e assim sucessivamente. Assim a gente vai separando substâncias que podem ser derivadas do petróleo, como gasolina, querosene, óleo diesel, por exemplo. Então aqui a gente tem, mais especificamente falando do petróleo, e você vai vendo cada tipo de substância que a gente vai conseguir extrair a partir da destilação fracionada do petróleo, como óleo, gasolina, querosene e outras substâncias. Então essas substâncias todas são produzidas a partir da destilação fracionada do petróleo. Aqui, esse esquema para mostrar temperaturas que a gente precisa. Então, cada uma daquelas substâncias vai conseguir ser fracionada a partir de temperaturas diferentes. Então, você observa lá no alto, as substâncias que tiverem o ponto de ebulição mais baixo vão primeiro. Aí depois, aquelas substâncias que tiverem o ponto de ebulição um pouquinho mais alto, e assim sucessivamente, até chegar nas temperaturas muito elevadas para extrair, para tirar do petróleo o outro tipo de substância que é necessário. Esse esquema mostra nas refinarias de petróleo propriamente ditas. Então, esses tubos enormes, essas colunas enormes, são os destiladores das refinarias, onde você observa que o petróleo é todo fracionado e várias daquelas substâncias, então, elas são produzidas. Mais uma vez, aqui os endereços por onde vocês podem me enviar, sejam as dúvidas, sejam os exercícios produzidos, tá? Então você vai fazer exercício, vai pegar as fotos, vai mandar para mim, ou então você vai tirar as dúvidas através desses endereços. Tá bom, gente? Então façam os exercícios direitinho, mandem para mim. Caso tenham alguma dúvida, vocês também podem entrar em contato. Tá legal? Não esqueçam, fiquem em casa, estudem, continuem estudando, aproveitem esse tempo todo, leiam bastante, é importante ler o livro de vocês. O segundo livro, ele já está na escola, então vocês já podem entrar em contato, telefone para a escola, confirme isso, vocês já podem pedir para alguém ir lá buscar para vocês. Legal? Muito obrigado. Tchau, tchau para vocês, tudo de bom.